o Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento de ações que tratam da responsabilização das redes sociais no Brasil. O debate gira em torno da regulamentação das plataformas digitais, com foco no combate à disseminação de notícias falsas e discursos de ódio. Para entender o impacto dessa discussão e as possíveis mudanças, eu converso agora com a Bruna Mendes Brossa, que é advogada criminalista, doutora que está conectada aqui com a gente. Um ótimo dia, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra falar com um veículo tão importante. Eu que agradeço por nos atender, ainda mais para tratar de um assunto que vai impactar tanto e na vida de tanta gente, né, doutora? Primeiro, por que é importante discutir essa regulamentação das redes sociais nesse momento, no contexto que a gente tem hoje no Brasil? Bom, uma pergunta muito relevante, porque com o aumento, do acesso à informação, das redes sociais, muitos usuários utilizam a plataforma de maneira, às vezes, um pouco questionável, no sentido de a gente está falando de pessoas lidando com pessoas, ou pessoas lidando com empresas, coisas nesse sentido. Só que muitas vezes as pessoas ultrapassam aquele limite do aceitável, talvez profiram ofensas, ou utilizem de artimanha da suposta anonimato para perpetuar condutas um pouco questionáveis. Então é muito importante essa discussão, sim, mas é necessário pontuar que limites também devem ser estabelecidos. E o que está em jogo, hein, doutora, nesse momento? O que a gente deve esperar desse julgamento e também da decisão? Tem como a gente elencar aqui os principais pontos? Claro. O que está sendo debatido, na verdade, é o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que fala justamente sobre a questão de retirada de posts do ar. O que é estabelecido no momento? Que a empresa apenas tem a obrigação de retirar o post após uma decisão judicial. Ou seja, após o judiciário ter uma decisão, seja enfim uma liminar, seja uma sentença, seja um acordo, a empresa é notificada e a obrigação dela começa a partir daí. Ou seja, previamente a uma decisão judicial, a empresa no momento não tem a obrigatoriedade de retirar um suposto conteúdo ofensivo do ar ou um suposto perfil falso. Então, no momento está sendo... Pode prosseguir, por favor. Não, então eu estava falando que no momento está sendo discutido justamente isso. Por quê? Temos a questão do WhatsApp, às vezes o juiz manda tirar do ar porque não é fornecida alguma informação necessária. Tem a questão do Facebook também, que é o autor de um dos recursos que está sendo discutido no STF, justamente essa questão. Como eu posso ser responsabilizado por algo que, após a notificação, a sentença judicial, enfim, a determinação judicial, eu retirei do ar? Então, a questão é justamente essa. A gente está num impasse entre as empresas que são detentores do grupo de tecnologia e nosso judiciário. Perfeito. Atualmente, para a gente compreender um pouco melhor isso que você está dizendo, como que funciona a responsabilização dessas plataformas digitais a respeito do conteúdo que é postado pelos usuários? Nesse momento, então, as plataformas não têm essa responsabilidade, a menos que o judiciário intervenha ali? Exatamente. Neste momento, é justamente isso que está sendo dito, que a plataforma terá a obrigatoriedade de retirada após uma decisão judicial. Logicamente, a gente não está excluindo, enfim, aquelas questões de danos morais, danos materiais que o consumidor pode, enfim, ingressar diretamente na Justiça Civil ou no Juizado Especial Civil, tanto quanto a plataforma quanto outra pessoa. Mas, nesse momento, a empresa só tem a obrigatoriedade, ou seja, o dever, o que a lei impõe. Porque no Brasil, a pessoa, logicamente, assim, a gente tem que seguir a lei. Só que o que não é lei, eu não tenho obrigatoriedade de seguir, porque eu tenho que cumprir o dever legal. Mas, nesse momento, a empresa, assim, por exemplo, uma notificação extrajudicial, se eu enviar para a empresa, ela não tem a obrigatoriedade de retirada. Uma decisão judicial, sim. Tá certo. Agora, a questão da liberdade de expressão é sempre utilizada como argumento pelos que são contra essa regulação. Queria te escutar a respeito desse tema. Bom, a liberdade de expressão é um princípio basilar brasileiro, Todos os cidadãos eles têm obrigações, mas têm direitos também. Quando a gente fala de liberdade de expressão, é sempre necessário fazer uma ressalva que nada no mundo do direito é absoluto. Ou seja, não existe direito absoluto nesse sentido. Existem questões que permeiam o tema, e a liberdade de expressão é sempre uma questão muito polêmica, porque justamente quando a gente pensa numa possível regulamentação, as pessoas de pronto pensam que elas não vão poder falar qualquer coisa ou que a liberdade delas de expressão será ferida. E isso é muito necessário ficar atento justamente para que não haja nenhum abuso na esfera do judiciário, para que os direitos dos cidadãos sejam tolhidos. Mas também é necessário lembrar que muitas pessoas se utilizam da internet com um suposto anonimato
para perpetuarem crimes ou perpetuarem falas que esbarram diretamente na vida de outras pessoas. Então, a gente tem uma linha muito tênue entre o que é a liberdade de expressão e onde eu estou possivelmente, né, ferindo o direito de outra pessoa. Então, é uma discussão muito acalorada, eu entendo que realmente dá um temor, né, porque dá aquele medo realmente no indivíduo de falar, putz, agora eu não vou poder postar qualquer coisa, ou vão me censurar, e eu entendo que realmente é necessário que tenha muita cautela pelo nosso, assim, né, que o nosso STF tenha muita cautela nesse julgamento, para não deturpar o que está sendo pleiteado. Justamente a liberdade de expressão tem que ser respeitada, mas as pessoas também precisam se lembrar que o anonimato na internet não é absoluto. Porque muitas vezes a gente vê perfis falsos ou pessoas se valendo do suposto anonimato para perpetuar até mesmo crimes em solo digital. E isso realmente existem medidas e precisam existir medidas de coibir isso, porque justamente assim, quando acontece com a gente, é possível ver o tamanho, né, da questão. Então, realmente, o judiciário precisa ficar atento nessa questão, mas precisa sempre pensar no cidadão e lembrar, né, que o meu direito, a minha liberdade de expressão, ela precisa sim ser respeitada. Porque sem liberdade de expressão, sem um Brasil que discute as questões e pode falar o que pensa, a gente também pode ferir diretamente a democracia e a vida das pessoas, né? Exatamente. O problema é quando se confunde a liberdade de expressão com a licença para fazer o que quer. Na vida real, aqui no mundo, que a gente consegue tocar, a gente não faz isso. Por exemplo, aquele exemplo clássico, né? Você não pode hoje entrar num teatro lotado usando a sua liberdade de expressão e gritar fogo. Assim como você também não pode causar alarde ou espalhar uma mentira, um discurso de ódio na internet. Então, isso deve ser muito mediado ali, deve ser levado em consideração. E a gente precisa também saber essa diferença, né, do que é liberdade de expressão e como ela se diferencia dessa licença para fazer o que quer. Essa licença para fazer o que quer não é saudável para ninguém e para nenhuma democracia. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, ele reclama muito que as plataformas dificultam o processo. Como que a gente pode ver essa questão do ponto de vista jurídico? O Brasil já tem ferramentas nesse momento para que as plataformas sejam obrigadas a cumprir as legislações vigentes aqui no país, o que é decidido judicialmente tem sido cumprido. A gente teve um exemplo do X recentemente, né? A situação atual já não é suficiente para a gente ter um controle do que é colocado ali nas redes? O direito, as pessoas costumam dizer que ele é muito dinâmico. Então, o que eu quero dizer com isso? A partir do momento que é identificada uma questão que pode ser um problema para um, não para outro, mas a partir do momento que é identificada uma questão polêmica, é questionado se a regra é suficiente ou não. O artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é justamente o que está sendo discutido, fala da questão do quê? Da decisão judicial. Então, atualmente, as plataformas têm realmente a obrigatoriedade de seguir após uma decisão judicial. Só que são questionados aqueles casos, por exemplo, com uma notificação extrajudicial, aqueles casos que precisam de um pouco mais de celeridade, porque a gente sabe que nosso judiciário está extremamente abarrotado. Existem diversas ações, diversos casos, e muitos tribunais pontuam a falta de magistrados ou a falta de funcionários públicos que são capazes realmente de conferir essa celeridade que deveria ocorrer. Então, assim, essa questão também, ao meu ver, isso é uma observação minha, é muito delicada, porque a gente está também na era da inteligência artificial. E as empresas, querendo ou não, a gente sabe que elas visam um lucro. Então, da mesma forma que o usuário utiliza a plataforma para compartilhar o que sente, ou compartilhar vídeos, ou até mesmo produzir conteúdo, do outro lado, a gente também tem uma empresa que lucra com o usuário. Porque quando eu me ingresso numa rede social, eu não vou pagar nada, muitas vezes, né? Logicamente, se a pessoa quiser pagar, existem artimanhas dentro da rede social que possibilitam, enfim, você fazer um post ser mais visto ou disseminar mais sua mensagem. Mas a empresa também lucra. Só que qual seria realmente a efetividade? Como a empresa poderia garantir que os discursos são moderados? Porque algumas plataformas no Brasil já existem um controle. Por exemplo, se você vai digitar alguma frase ofensiva, o próprio Facebook, por exemplo, te avisa. Você tem certeza do que está digitando? Tome cuidado, essa linguagem pode ser ofensiva. Então, assim, realmente seria apenas conjectura, né, falar como seria o comportamento, se eles têm ou não essa capacidade. Só que, ao meu ver, é necessário muita cautela. Talvez essa decisão da STF venha com regras claras, porque não adianta nada fazer um texto extremamente invasivo que será de difícil cumprimento. E isso aí abriria espaço para realmente abusos do judiciário. Então é necessário realmente muita cautela nesse momento e fica muito difícil prever o que vem por aí.
O que eu, como advogada, esperaria seria justamente normas claras do que os ministros esperam nesse sentido. Qual seria efetivamente a atuação da rede social? Qual seria o meio certo de comunicar, o meio certo de ver que isso aí não viraria um abuso de autoridade? Então, a gente está em um campo um pouco nebuloso ainda, fica muito difícil prever. Até porque isso aí está em discussão desde 2020. Então, a gente tem 4 anos, e nesses 4 anos as redes sociais cresceram muito, as formas de comunicação mudaram muito. Perfeito. Então, será que está acompanhando? Fica muito difícil saber. Fica difícil saber, mas uma regulamentação com certeza já se mostrou necessária, né? A gente já viu muita coisa acontecer aí nas nossas redes sociais por conta disso e o estrago é muito grande. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, pelas informações. Até uma próxima. Muito obrigada, agradeço a todos. Um grande abraço e um bom dia nesse calor que está fazendo. Para você também. Tchau, tchau.